Fala, fera, tudo certinho? Vídeo massa de geração de energia elétrica. Irei falar das principais fontes, beleza? Começando por usina hidrelétrica. Lembrando que o comentário de energia limpa e energia renovável eu vou fazer em cada exemplo, para ficar mais prático ainda o entendimento entre a diferença entre energia limpa e energia renovável, ok? Beleza. Usina hidrelétrica é simples o seu funcionamento. Ela utiliza a água para gerar energia elétrica, certo? E como é que ela utiliza a água? Simples, ela retém a água com esse paredão aqui. Esse paredão retém a água e ela começa a subir de nível. Como ela sobe de nível, ela ganha energia potencial gravitacional. E aí a gente faz a água descer por esses dutos aqui, ela desce com uma velocidade muito alta, certo? Muita pressão, ela desce com muita velocidade. E aí quando ela entra em contato com a turbina, como ela tinha velocidade, ela tem energia cinética. Então toda a energia cinética entra em contato com essa turbina aqui e faz esse gerador girar. E esse princípio de movimentação dentro do gerador, através de leis eletromagnéticas, como por exemplo a lei de Lenz e a lei de Faraday, a gente consegue converter esse movimento em energia elétrica. E aí a gente pega essa energia elétrica, transforma ela aqui, a gente eleva a tensão dela e a gente consegue transmitir ela por todo o caminho. Essa linha de transmissão ela chega em subestações e aí é onde ocorre a distribuição para cada cidade, para cada setor. Beleza? Simples assim. Fera, se liga. Isso daqui, esse esquema de usina hidrelétrica é um esquema que transforma a energia potencial acumulado aqui na água em energia cinética no movimento dela por esses dutos. E aí essa energia cinética gira a turbina e é convertida em energia elétrica no gerador, através das leis de Lenz e leis de Faraday, beleza? Não confunde isso. E aí ela é transmitida, depois chega em subestações onde é distribuída. Um comentário breve. Energia limpa e energia renovável. O que é que tu acha, fera? A usina hidrelétrica é uma energia limpa? Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Ela é considerada limpa em comparação a outras e em comparação ao efeito que ela causa no efeito estufa. Ela quase não causa nenhum efeito no aquecimento do planeta, mas tem um probleminha. Na região em torno dela, ela sim causa alguns efeitos. Quais são os efeitos que ela causa? Por exemplo, ela pode elevar o nível da temperatura nas regiões próximas delas, porque ela aumenta a umidade, beleza? Ele pode também alagar regiões onde a gente tinha populações, onde a gente tinha também animais, onde a gente tinha um bioma existente. Então a gente causa esse impacto regional, esse impacto local, e também o movimento dessa água também altera o nível de oxigenação da água. Então todos esses fatores aí provam que ela não é tão limpa quanto se imagina, mas em comparação a outras, em comparação ao efeito estufa, ela realmente não causa tanto efeito. Então ela é uma energia quase limpa, mas nos vestibulares a gente pode considerar ela uma energia não limpa, ok? Pelos impactos ambientais que ela causa nas suas regiões, beleza? Massa? Ok. E ela é uma fonte renovável? Sim, ela é uma fonte renovável. Ela é considerada renovável até porque essa represa que acumula água, ela acumula água proveniente de um rio. E o rio tem sua nascente. Então, se essa nascente não seca, teoricamente, então ela sempre está renovando essa água, beleza? Também tem o ciclo das chuvas. Então, tudo isso a gente pode considerar como uma fonte também renovável. Mas se liga, não implica que por ser renovável quer dizer que ela é limpa, ok? Certo? Limpa, ela não causaria nenhum dano ao ambiente, nem regional, nem global. Mas ela causa, mínimo, mas ela causa. E quando a gente vai para a energia renovável, ela sim é renovável, beleza? Então, ser limpa e ser renovável não estão atreladas de forma 100% correta, beleza? Não confunde isso, fera. A próxima energia que eu queria falar é a energia que é o vilão. Ei, é a energia termoelétrica. Se liga, a energia termoelétrica, isso aqui, fera, é o vilão da poluição. Isso aqui é o vilão de toda a geração de energia. Fera, essa usina termoelétrica, ela usa basicamente o mesmo princípio da usina hidroelétrica. Só que a usina hidroelétrica, vou colocar aqui só para tu ver, Fera, a usina hidroelétrica, ela transforma energia potencial em cinética. E a cinética que é convertida em energia elétrica. Olha o comparativo lá embaixo.
Quando a gente está na usina termoelétrica, ela transforma energia térmica em energia cinética. E aí é que está o problema, beleza? Porque aí é que está o problema. Como é que a gente consegue gerar essa energia térmica? Ó, vê como é o funcionamento dela, é simples. A gente tem água e a gente aquece essa água. Ela evapora e aí quando ela evapora, ela sobe, movimenta as turbinas e aí quando ela movimenta as turbinas e ela perde energia, ela volta para o condensador onde ela passa de vapor voltando para o estado líquido. E aí a gente reutiliza essa água. A gente tem um ciclo fechado aqui, ó. Água, vapor, água líquida, volta água líquida, vapor e aí tem um ciclo. Eu estou transformando essa energia térmica aqui provocada pelo aquecedor em energia cinética porque o vapor se movimenta e esse vapor se movimenta a altas pressões, certo? Então ele tem uma alta velocidade aqui no interior. Então ele sobe com uma pressão muito alta e aí ó, ele movimenta essas turbinas e aí ele está transformando a energia cinética nas turbinas em energia elétrica. E aí o mesmo princípio da usina hidrelétrica. Isso aqui é uma turbina que gira. No gerador a gente tem as leis de Lenz ou as leis de Faraday, certo? Onde a gente tem a conversão desse movimento, dessa energia cinética desse vapor de água em energia elétrica. E aí, ó, transmissão e depois distribuição para cada consumidor, certo? Recapitulando, energia térmica, esquenta a água, energia cinética, vapor, gira a turbina, a energia cinética, turbina girando, é transformada pela lei de Lenz ou pela lei de Faraday em energia elétrica. E essa energia elétrica é transmitida e depois distribuída para cada consumidor. Beleza? Qual é o problema disso tudo aí? Porque ela é a grande vilã. Como é que a gente gera esse aquecimento? A gente gera esse aquecimento através de fontes não renováveis. E aí é que está o problema. Essa fonte não renovável, a gente usa geralmente o carvão. Carvão, combustível. Então, como a gente usa derivados de petróleo, o que é que vai acontecer? A gente está emitindo muitos gases que afetam demais o efeito estufa. Então, a usina termoelétrica é a usina mais poluente possível. Infelizmente, essa é a maior fonte de energia utilizada no mundo, certo? Hoje em dia a gente já está substituindo muito por hidrelétricas. A gente está substituindo muito por também outras energias renováveis, outras energias um pouco mais limpas, mas esse carinha aí foi utilizado durante muito tempo no mundo. Então, a gente tem uma parcela muito grande de culpa nesse efeito estufa, principalmente pela geração de energia. E tudo hoje demanda energia. Para tu ter uma ideia, essa usina termoelétrica, falando no Brasil, a primeira, ela foi inaugurada em 1883. Ela tinha uma potência baixa de 52 kW, beleza? Para tu ter uma ideia do poder da poluição dessas usinas, só o Brasil, ele coloca no meio ambiente 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. E ó, pouco mais de 60% da energia do mundo é produzida por termoelétrica. Então ela ainda, infelizmente, continua sendo a principal fonte de energia. Esse cara é muito poluente. Então, dá uma pausazinha, pesquisa mais e vê principalmente o efeito que ele causa no efeito estufa. É muito grave, beleza? E os gases poluentes, na sua maioria, são vários, mas na sua maioria a gente pode considerar o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Esses caras são os vilões do efeito estufa, beleza? Mas lembra que o princípio é o mesmo. Eu pego energia em um formato, transformo em cinética e a cinética é transformada em elétrica. Tu vai ver esse padrão acontecendo. Nas maiorias das fontes, a gente vê esse padrão acontecendo. Na hidroelétrica era potencial em cinética. Na termo, é térmica em cinética. E essa térmica a gente tira da queima dos gases, da queima dos combustíveis derivados de petróleo, que geram, infelizmente, os gases do efeito estufa. Beleza, fera? Não se perde nesse caminho, certo? A próxima que eu queria ver com vocês é uma que traz muita discussão, mas é uma que, cara, é barata, não polui, mas se acontecer um acidente, a gente perde muitas e muitas coisas. A energia nuclear. Cara, a energia nuclear, ela funciona da mesma forma das outras. Tu vai notar que o princípio é o mesmo. A gente transformava um tipo de energia em energia cinética e depois a energia cinética a gente transformava em energia elétrica. A energia
proveniente das usinas nucleares são, em sua grande maioria, são energias limpas. Aí eu vou te mostrar alguns pontos aqui, alguns pontos principais. Primeiro, a energia nuclear, como funciona? É basicamente o seguinte, a gente tem um reator aqui, onde a gente tem um combustível nuclear, certo? O combustível radioativo. Esse combustível radioativo, ele esquenta essa água daqui, ó. Ele esquenta, viu? Tem um líquido passando por aqui, água, certo? Nesse fluxo aqui, nesse caminho daqui, ó. Ele passa nesse duto laranja, certo? Ele esquenta essa outra água aqui, ó. Essa água aqui, nesse azulzinho, certo? Essa água vem daqui, ó. Vem. Ela é esquentada por essa outra água que está em contato diretamente com o composto radioativo, certo? Para tu ter uma noção, a temperatura aqui no interior desse reator nuclear é uma temperatura muito alta, certo? A gente tem que ter um controle de temperatura até para não entrar em colapso, como aconteceu em Chernobyl e em alguns outras usinas, certo? Mas é basicamente o seguinte, eu tenho um combustível radioativo, esse combustível radioativo ele esquenta esse líquido daqui, esse líquido não entra em contato com esse, certo? Mas o seu calor é fornecido para esse outro líquido aqui, que a gente está vendo em azul, beleza? Esse líquido em azul aqui, quando ele entra em contato, não contato direto, ou seja, contato só no calor. Ele entra em contato com esse calor, aí ele esquenta bastante, aí ele esquenta e vira vapor. Aí essa parte roxa é esse líquido aqui azul em vapor. Aí esse vaporzinho vem, novamente, a energia cinética dele gira essa turbina, aí essa turbina entra em contato com o gerador, onde no gerador acontecem aquelas leis de Lenz ou leis de Faraday, e aí a gente transforma a energia cinética em energia elétrica. E aí, fera, depois que esse vapor entra em contato com a turbina e perde um pouco de sua energia, ele entra em contato, não direto, beleza? Mas ele entra em contato através do calor com esse outro líquido verde aqui, que também é água proveniente do oceano. E essa água que está mais fria, quando ela entra aqui mais fria, ela entra em contato através do calor, certo? Com esse outro líquido aqui que estava vapor, e aí esse outro líquido vapor, ele condensa e volta a ser água. E aí a gente tem um ciclo fechado desse líquido. Ó, ele é água líquida, entra em contato com esse aqui através do calor, vira vapor, gira a turbina, o gerador gera energia elétrica, o vapor desce, entra em contato com esse outro líquido aqui, só que esse outro líquido aqui é água líquida mais fria. Esse líquido entra em contato com essa água mais fria, ele resfria, condensa, volta a ser líquido. E aí esse ciclo é um ciclo interminável. Percebe, fera? São basicamente 3 circuitos de água fechados. Esse circuito aqui laranja, depois esse circuito aqui roxo com azul, certo? Só para delimitar que a parte azul embaixo ainda está líquida e a parte roxa em cima ainda é vapor. E o outro circuito fechado é esse circuito verde aqui, onde é água limpa e mais gelada, certo? Então são 3 circuitos, os quais a água não entra em contato com a outra, um contato direto, e aí não polui. Por exemplo, essa água aqui, que está suja, entre aspas, ela não vai sujar essa água daqui, certo? E essa água daqui, que poderia estar suja, não entra em contato direto com essa água daqui, então não contamina ela. O único contato delas é um contato através justamente das paredes, dos dutos, e aí esse contato é só térmico, não tem um contato sólido, um contato físico real, ok? Então é bem separadozinho e é bem seguro, certo? Então não tem poluição. O que é que pode acontecer? Lembra lá da usina hidrelétrica que a gente mudava o nível de oxigenação da água pelo movimento da água, enfim, por todos aqueles princípios que a gente expôs, que a água desce muito rápido, então a água ela é jogada violentamente de volta no rio, então isso muda a oxigenação da água. Então aqui da mesma forma, essa água aqui, essa água do oxigênio, do oxigênio do oceano, que ela entra, esfria essa água daqui e volta para o oceano, ela volta muito quente. Isso modifica o nível de oxigenação da água, podendo causar também alguns efeitos colaterais, certo? Então isso é uma forma dela sujar o meio ambiente, mas ela não suja com elementos radioativos, ela suja dessa forma, certo? Então ela é considerada uma energia limpa, mas também tem esse efeitozinho, o efeito da hidrelétrica. É limpa, porém tem uns efeitos locais, regionais que causam alguns problemas. Mas por que a energia nuclear ela é usada? Ela é usada porque ela é barata, certo? Ela é barata, ela é mais barata de se construir do que uma usina hidrelétrica, ela é mais barata do que uma termoelétrica para se manter, certo? Mas o problema dela são os acidentes. Se acontecer um acidente, como aconteceu em Chernobyl, em outros pontos, aconteceu também nos Estados Unidos, aconteceu também em Fukushima recentemente, esses acidentes eles são irreversíveis, certo?
Por quê? Porque existe esse elemento radioativo que o tempo de meia-vida dele é muito longo. Então, se ocorre um acidente, aquela região pode permanecer inabitável durante muitos anos, certo? Centenas de milhares de anos. Qual é o problema dela? Acidente. Qual é o problema dela também? O lixo radioativo. Quando esse composto aqui, esse combustível radioativo para de ser utilizado, para de ser útil para a gente tem que eliminar ele. Para eliminar ele tem que ser um descarte muito cuidadoso e muito efetivo. A gente usa silos de chumbo, a gente usa metais, a gente usa concreto, a gente usa algo muito robusto para guardar isso, certo? Tem que ser bem guardado, porque se ele entra em contato com o meio ambiente, novamente, o tempo de meia-vida dele é muito alto e a região em torno dele pode se tornar até inabitável, como aconteceu em Chernobyl em 1986, certo? Foi divulgado o número de mais ou menos 237 pessoas mortas, mas isso é um número que antigamente na União Soviética não era tão legal divulgar as notícias ruins. Então a gente tem esse número aqui, com certeza é um número irreal. Foi muito mais gente do que isso. Beleza? Então, só relembrando, são 3 circuitos fechados. Esse circuito aqui está totalmente sujo, radioativamente falando. Esse aqui está parcialmente, certo? E também a temperatura dele é muito alta. Jogar essa temperatura alta com água no oceano pode, enfim, ocorrer um efeito muito pior do que este daqui. E esta água aqui é uma água mais fria e limpa. Ela volta muito quente, mas volta limpa. Beleza? Então não tem contato direto. É só o contato da transmissão de calor. Beleza, fera? Se tiver dúvida, pausa, fala comigo, volta, manda mensagem, naquele velho esquema. Outra coisa importante, só para lembrar, energia térmica no reator é transformada em energia cinética aqui nesse vapor de água, água líquida, evapora, vapor, transforma, geração. Então a cinética desse vapor daqui, é transformada em energia elétrica no gerador, através de lei de Lenz e lei de Faraday, beleza? Lembra disso. Mais tarde, em alguns outros vídeos, eu vou definir bastante isso. Beleza, fera? Se tiver dúvida, dá uma pausazinha e manda para mim. Aí agora a gente vai para as outras energias. Faltam só mais 2, feras. Bem rapidinho a gente termina. Eu queria falar de outras 2 que são bem simples e estão em alta, certo? É a energia eólica e a energia solar. Falando da energia eólica, aí eu quero definir com vocês uma coisa importante. A energia eólica, ela é basicamente o mesmo princípio da energia hídrica, da energia da hidrelétrica. Só que no lugar da água, eu vou usar a energia cinética dos ventos. Isso mesmo. E aí eu não tenho aquela energia potencial sendo transformada em cinética. Até porque o vento eu não posso acumulá-lo, certo? Então, o vento ele já está com a sua energia cinética. Essa energia cinética é transformada diretamente em energia elétrica. A gente pula só aquele passo da energia potencial. Basicamente é o seguinte, eu tenho vento entrando em contato com as pás, certo? O vento ele entra em contato com essas pazinhas aqui, ó. Elas giram pela energia cinética do vento e no interior da turbina aqui dentro, no interior dela, a gente tem um gerador elétrico que transforma essa energia cinética, essa rotação das pás, a gente transforma essa rotação, que é energia cinética, em energia elétrica, beleza? A gente transforma diretamente em energia elétrica. E aí, fera, se liga. Esse gerador utiliza a lei de Lenz ou lei de Faraday. Se liga que é a mesma coisa da energia hidroelétrica, só que sem a energia potencial inicial. A gente gerou essa energia, a gente joga essa energia para os transformadores, a gente eleva a tensão e a gente transmite essa energia. Chega no setor de distribuição e a gente distribui ela para os consumidores finais. Fera, qual é o problema que a gente encontra com ela? São poucos. Ela é uma energia renovável? É uma energia renovável, sim. Mas por ser uma energia renovável, quer dizer que ela é limpa? Quase. Ela tem poluição, mas é uma poluição que a gente até chega a desconsiderar. Ela é uma poluição sonora e visual, certo? Perto dela, a gente tem um aumento no som, a gente tem uma perturbação sonora alta, até pelos movimentos que essas pás demandam. E a gente também tem a poluição visual, beleza? Há quem diga que a gente fica com um visual, onde a gente coloca essas turbinas, um visual mais não tão agradável, certo? Aí é uma poluição mais relativa.
Uma coisa que eu não comentei, só voltar bem rapidinho, a energia nuclear é uma energia limpa, certo? Ela é limpa se ela não causar acidente, mas ela é uma energia limpa, não tão limpa porque tem aquele efeito onde a gente joga para o oceano, a água com alta temperatura, mas ela é considerada uma energia quase limpa. E ela também é uma energia, ela não é uma energia renovável, certo? Mas é uma energia que a gente usa por muito tempo. O tempo de utilização de cada combustível desse é alto, desse combustível radioativo é alto. Porém, ela não é uma energia renovável, porque esse combustível ele pode chegar a acabar, certo? Então, a gente pode considerar ela como energia limpa e barata, mas ela não é renovável. A energia nuclear, beleza? A energia eólica, ela é uma energia limpa e é uma energia renovável. Lembrando, se a gente for na base mesmo, for ser realmente rigoroso, nenhuma é limpa, certo? Mas eu estou falando limpa e não limpa em relação ao efeito estufa, em relação a efeitos globais, certo? A energia eólica, ela é suja no seu redor, na sua região, e não tão suja. A poluição que ela causa é um sonoro e um visual, no máximo. Agora, quando a gente trata de energia renovável, ela é totalmente 100% renovável. A gente sempre vai ter aquele ciclo de ventos, a gente sempre vai ter a energia cinética do vento sendo usada a nosso favor, beleza? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, se liga, eu vou falar de energia solar. A energia solar, ela é muito importante. Cara, ela está em alta, muito em alta. Vamos falar já diretamente. A energia solar é uma energia limpa? É, perfeito. É uma energia renovável? É, perfeito. Porém, ela não é tão limpa assim, aí eu vou ser um pouco criterioso, ela não é tão limpa assim até porque a gente produz os componentes das placas solares, os dispositivos que a gente usa para a instalação da placa solar, certo? E da energia solar. Então, a gente gasta energia para isso e essa energia é proveniente, provavelmente, de termoelétrica. Então, ela não chega a ser uma fonte de energia tão limpa assim, porque seus componentes utilizam energia suja para ser produzidos, beleza? Mas, porém, olhando só a energia solar, ela é sim considerada energia limpa. Novamente, tem uma poluição visual que é mínima, que a gente pode até desconsiderar e ponto. Então, a gente pode considerar ela como energia limpa sim, certo? Com essas ressalvas que eu deixei aí no vídeo. E também é importante a gente notar que ela é uma energia renovável. O Sol, em detrimento da vida do planeta, ele vai durar muito mais, então a energia dele a gente pode considerar como energia infinita, uma energia renovável, beleza? É simples o seu funcionamento. A gente pega a energia luminosa proveniente do Sol e transforma ela em energia elétrica. E aí, fera, vê como é simples o funcionamento. Ele funciona através do efeito fotoelétrico. É basicamente o seguinte, eu vou querer desenhar só um pouquinho, bem rapidinho, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, bem rapidinho, ó. É basicamente o seguinte, a gente tem essas placas aqui, ó, são materiais semicondutores. E a gente tem, ó, isso aqui é uma superfície microscópica da placa, e aí a energia solar, ela proveniente vem, quando entra em contato com essa placa, por ela ser um semicondutor, ela consegue arrancar um elétron. E esse elétron que ela arranca, que essa energia aqui arranca, ele salta, ele é capturado por um campo elétrico, uma diferença de potencial, um campo elétrico, e aí elétrons em movimentos, corrente elétrica. Elétrons em movimento dentro de um campo elétrico, corrente elétrica. E a gente captura essa corrente elétrica e faz ela passa por um conversor, um processo mais complexo, um processo eletrônico, e a gente consegue transformar a energia luminosa em energia elétrica através do princípio do efeito fotoelétrico. Isso rendeu um prêmio Nobel a Einstein, beleza? Ela é limpa? É. Ela é renovável? É. Então, na minha opinião, ela é a melhor energia para se ter, para se trabalhar e para se investir. Ela só gera um problema na rede elétrica. Ela é um pouco instável, porque às vezes o sol ele é tampado, a luz dele, a incidência não é tão boa em tais locais, enfim. Então a gente tem uma instabilidade que não é tanta, mas a gente tem uma instabilidade na rede, a gente altera a frequência da rede, enfim, é um processo complexo que aí fica a critério dos engenheiros elétricos, os engenheiros eletricistas de resolverem, beleza? Então, encerro o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, fera, por favor, entre em contato comigo que eu ajudo vocês, beleza? Um cheiro a todos e até a próxima.